Olá! Você já ouviu falar em CRAS itinerante? E a equipe volante? Existem diferenças entre a equipe volante e o CRAS itinerante? E qual é a função da equipe volante? No vídeo de hoje nós vamos descobrir. Eu sou a professora Paula Devaniri, seu assistente social, e aqui neste canal procuramos dominar o mundo do serviço social. Convido vocês a se inscreverem no canal, a deixarem o like, que é muito importante, faz toda a diferença para o crescimento e o fortalecimento do canal. Ativa o sininho para não perder nada. Vamos trocar experiências, entre em contato comigo, deixe o seu comentário que eu respondo com o maior prazer. Então, no vídeo de hoje, prepare-se aí para tirar as dúvidas referente à equipe volante e o CRAS itinerante. Pois muito que bem, então vamos lá. Pensem vocês, se é um dos assuntos que eu mais recebo, né? Contato das colegas, das alunas, né? As próprias secretárias, quando eu estou realizando consultoria, assessoria para os municípios, de quando eu fazia isso com mais frequência, que tinha muita demanda, principalmente quando estava no processo de implantação, é referente à equipe volante. Então, pensem vocês, né, que o Ministério, o MDS, ele foi muito safo em pensar nas equipes volantes quando, né, os equipamentos, os CRAs, ficam situados, né, na sede do município, no centro dos municípios. E para as comunidades rurais terem acesso, né, torna-se muito complicado. Geralmente as comunidades rurais só têm transporte uma vez na semana. Muita gente não tem carro, não dispõe de carro, não dispõe de moto, não dá para se locomover a pé, né? Então, a equipe volante, ela foi pensada em levar o serviço, né, os serviços do CRAS para essas comunidades que não têm uma acessibilidade para se locomover e chegar até a sede do município. Então, o pensamento foi nessa tratativa. E o que seria a equipe volante? Consiste em uma equipe adicional. Frisem bastante vocês que é uma equipe adicional. Isso cai bastante em prova de concurso e muita gente erra. Então, é a equipe adicional que integra o Centro de Referência de Assistência Social em funcionamento. Não adianta eu ter uma equipe volante se eu não tenho o CRAS ou se eu tenho o CRAS e o CRAS não funciona. Isso não pode. Se aplica cujo CRAS, o território é extenso e que pode ter como característica a alta dispersão populacional. Geralmente nos municípios, eu falo por experiência própria, em todos os municípios que eu trabalhei, a maioria das pessoas, a maior parte da concentração da população está situada onde? Nas zonas rurais. Então, as famílias que vivem em locais de difícil acesso, distante dessa unidade física. Então, essa equipe volante é para fazer os trabalhos nessas comunidades. E uma das coisas que eu mais recebo de pergunta, eu vou dizer já já,
Então, essa equipe é responsável por fazer busca ativa dessas famílias, vai desenvolver o serviço de proteção e atendimento integral às famílias, que é o próprio PAIF, e os demais serviços da proteção social básica, da PSB, que poderão ser adaptados às condições específicas desde que respeitem os seus objetivos. Então, a gente vai partir do pressuposto que a gente vai fazer as nossas ações, as nossas intervenções, levando em consideração a localidade, desde que respeite o objetivo proposto. Além disso, é responsável por apoiar a inclusão ou a atualização cadastral das famílias no CAD único, que é o cadastro único, realizando encaminhamentos necessários para o acesso à renda, para o serviço da assistência social e das outras políticas, saúde, educação e assim por diante. E o deslocamento dessas equipes deve ser realizado por meios de quê? Muita gente, muitas colegas técnicas entram em contato comigo dizendo: Paula, eu fui contratada, sou da equipe volante e o gestor, a secretária, a gestora, não quer fornecer o transporte para fazer o deslocamento da equipe. Só me contratou e eu que tenho que me virar para chegar à comunidade, à localidade. O que é que eu faço? É obrigatoriamente o equipamento, a Secretaria de Assistência Social fornecer o transporte, o carro, no caso, das comunidades urbanas. Imagine vocês nas comunidades ribeirinhas, o povo vai como? Vai nadando? Porque tem que fornecer o quê? A lancha para a equipe se locomover. Então, você, enquanto profissional que foi contratada para uma equipe volante, é responsabilidade, atribuição, obrigação do gestor, na figura do prefeito, da secretária ou do secretário de assistência social, promover o transporte. Na normativa trata referente a isso, é só buscar. E se tiver qualquer dificuldade, entre em contato com a Secretaria Estadual para retratar. Não existe, o próprio nome diz, equipe volante. Ela precisa o quê? Se movimentar. Ir para um lado e ir para o outro, trocando em miúdos o volante do carro. A gente faz o quê? Movimenta ele para um lado e para o outro. Então, a equipe volante, ela precisa se movimentar. Uma vez que ela precisa se movimentar, ela precisa de meios, de mecanismo. Não só a questão do carro, de material, do que for utilizado, das refeições e assim por diante. Retratando uma experiência minha aqui. Eu trabalhei num município muito pequeno, bem pequenininho, e lá não tinha equipe volante, Mas eu, na condição de técnica, eu trabalhei nesse município por 2 vezes técnica e depois como coordenadora do CRAS. E sempre, uma vez no mês, eu escolhia uma comunidade para fazer o trabalho como se fosse uma equipe volante, Não tem como a gente fazer com tanta frequência, porque não pode deixar o serviço descoberto. Mas eu sempre fazia. E para me locomover, eu nunca ia só, Eu ia com coordenador ou com auxiliar administrativo, A maioria das vezes eu ia com coordenador porque ele gostava. E como ele era vereador, ele aproveitava a deixa. Mas, enfim, uma ótima pessoa, mas ele gostava de me acompanhar justamente para fazer a política dele. Mas aí o que é que eu fazia, Me organizava, planejava, e executava, que a gente precisa se organizar, planejar, planejar, organizar e executar. E quando eu ia, eu não ia, fui agora 8 horas, 9 horas já estou de volta. Que tinha comunidade que você levava 1h30 de carro e quando não, tinha que descer do carro e ainda caminhar, mas
meia hora, 40 minutos a pé, porque o carro não chegava até lá, dependendo das condições climáticas. E eu ia e passava o dia todo lá, ficava o dia todo, né? Geralmente a prefeitura tinha a república para o pessoal da saúde que trabalhava. A gente organizava para quê? Para no dia do carro, né, levar a equipe de saúde, né, as enfermeiras que ficavam lá, eu ia, né, aí tinha a casa de apoio, a prefeitura fornecia o almoço, né, o transporte, eu ia fazer o trabalho e no final do dia, junto com a equipe de saúde, eu regressava para o centro da cidade. E assim eu fiz o trabalho em várias comunidades, né? Inclusive em uma das comunidades, que era a maior depois da sede do município, maior que eu digo em faixa territorial, né? E maior na quantidade de população também. Aí o que aconteceu? Eu montei um grupo, né, de convivência de mulheres e idosas, né, a faixa etária, e o grupo permanece até hoje. Lógico que a gente precisou, né, de fazer a busca ativa, que não é visita domiciliar, busca ativa, mobilizar a comunidade, achar um espaço, ver onde é que ia ser feito o lanche que ia ser ofertado, montar o cardápio e assim por diante. Então, quando a gente parte para a equipe volante, o gestor ele precisa ofertar, né, o deslocamento. E já o CRAS itinerante, Paula, é o quê? Eu já ouvi falar várias vezes. O que é isso, CRAS itinerante? Eu já fiz, né, CRAS itinerante em várias localidades de um município que eu trabalhei. O primeiro que eu era coordenadora, a gente tentou, mas terminou que não deu certo. E no outro, que eu trabalhei enquanto técnica, a equipe que me antecedeu tinha feito um de uma forma pequena, né? E quando a equipe sentou para elaborar e a gente planejar tudo, tomou uma proporção muito grande e assim foi bem positivo. Mas o CRAS itinerante é a iniciativa de levar os serviços socioassistenciais para as comunidades, ofertando atendimento social às pessoas e às famílias em situação de vulnerabilidade. Aí os serviços oferecidos, ofertados, incluem atendimentos, orientações, encaminhamento, né, para os programas e projetos sociais, oficinas socioeducativas com o objetivo de fortalecer o vínculo familiar e comunitário e outras ações. Nesse que eu fiz inicial, eu junto com a equipe, a gente escolheu, né, o CRAS itinerante a levar os serviços do CRAS, né, para as comunidades. Vai a equipe toda e nesse CRAS itinerante a gente pode incluir também outros serviços da saúde, da educação e assim por diante. Então, nós fomos visitar a comunidade, procurar as lideranças comunitárias, escolher um espaço, planejar o que é que ia ser ofertado. Nós ofertamos corte de cabelo, escova, orientação de saúde bucal, distribuímos kit de saúde bucal, porque nós convidamos a Secretaria de Saúde. E eu sei que foi um sucesso, tomou uma proporção bem grande e foi um sucesso. Nesse primeiro que a equipe, né, que era uma equipe que o coordenador e a psicóloga nunca tinham trabalhando no CRAS, não tinham experiência, e a única que tinha experiência era eu, como coordenadora do outro CRAS. E eu sei que foi assim, teve uma visibilidade, uma resposta muito boa, porque é importante também a gente procurar saber depois com a própria comunidade, com as lideranças comunitárias, como foi a resposta do público, como foi a resposta dos usuários. E foi excelente. Então, quando mudou a secretária, né, que eu já peguei a fase final do antigo gestor, então o prefeito novo que assumiu, a esposa dele passou a ser a secretária de assistência social. E
quando a gente parte para municípios, cidades pequenas, a questão da politicagem é muito forte, né? Então, a gente tem que ter todo o preparo, toda a tratativa, né, para conseguir desenvolver e desempenhar o nosso trabalho da melhor forma possível. E quando ela assumiu, né, que eu falei que a gente já tinha feito o CRAS itinerante, que deu super certo, aí ela disse que queria participar das reuniões, né, queria saber tudo ela procurava saber. Ótimo, né? E o que foi que aconteceu? Ela resolveu encher, colocar várias outras ações que poderiam ser feitas e mudou o nome. De CRAS itinerante virou o quê? Prefeitura itinerante. Então, a nossa visibilidade, o que a gente tinha dos nossos serviços, né, passou a ser prefeitura itinerante, porque ela incluiu outras ações, as outras políticas, assim como a gente já tinha feito, mas ela colocou outras coisas, e ela disse que não era mais o CRAS itinerante, e sim a prefeitura itinerante. E cabe a nós, né, da equipe do CRAS, infelizmente, aceitar. Então, quando partimos para a realização do evento do CRAS itinerante, devemos levar em consideração o quê? Olha o que eu pontuei, reunião da equipe, né? Planejar, organizar, definição da comunidade a ser atendida, qual vai ser a comunidade atendida, fazer um levantamento, o que é que aquela comunidade não tem de serviço, quais são as demandas daquela comunidade, o que aquela comunidade necessita, e a definição dos serviços a serem ofertados. Nós do CRAS vamos ofertar o quê? A equipe da saúde vai ofertar o quê? Da educação, da habitação e assim por diante. O que é que a gente vai fazer, né? E com essa iniciativa, vamos conseguir alcançar ainda mais os usuários, atingir o maior número de usuários possíveis, que necessitam de atenção, suporte, orientação, levando os nossos serviços às comunidades. Assim sendo, podemos garantir para todos que tenham acesso às políticas públicas que visam a melhoria de vida e ao fortalecimento da convivência familiar, né? Eu estava até procurando as fotos, como eu tive que formatar meu notebook várias vezes, eu vou deixar uma fotinha aqui no final, né, de um CRAS itinerante, onde está eu e a auxiliar administrativo realizando o cadastramento, né, dos idosos para a carteira de passe interestadual. Aí, nessa ação, né, não era só fazer o cadastro dos idosos para gerar a carteira de passe, que hoje, automaticamente, você lança os dados lá no sistema, já gera, né, na mesma da hora. Antes não, levava uns 10, 15 dias, se eu não me engano, para poder gerar e imprimir, colar a foto, plastificar o idoso viajar. Nessa ação eu fiz o quê? Inicialmente eu fiz uma palestra falando do Estatuto do Idoso, o porquê da carteira de passe interestadual, os direitos das pessoas idosas, as prioridades, como seria possível eles estarem acessando as passagens, de que forma é feita a aquisição das passagens e principalmente que é a carteira de passe interestadual, ou seja, as viagens são feitas, realizadas de um estado para o outro. E os idosos pensavam, não, que seria intermunicipal, de um município para o outro, que o povo queria sair viajando, visitando os parentes e tudo. Mas não, então eu expliquei, né, fiz toda a palestra, e depois eu organizei todo mundo. Na foto não está organizado, está todo mundo ao meu redor, mas eu procurei organizar todo mundo para poder fazer o cadastramento deles. Então, basicamente, né, a equipe volante e o CRAS itinerante é isso que eu abordei aqui no vídeo. E aí vocês me contem, sabiam dessas informações?
Ficou faltando alguma coisa ou eu consegui elucidar as dúvidas de vocês? Conte aqui para mim, deixe o seu comentário, que é super importante, que faz toda a diferença. Não esqueça de deixar o seu like, um super beijo, um super abraço. É um prazer imenso ter todos vocês aqui comigo e tchau, tchau e até o próximo vídeo.